Olá, bom dia, povo de Deus, graça e paz, a paz do Senhor, cada um de vocês que ligarem o seu celular para ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus. Aleluia. Quero passar para você o que eu consigo entender da palavra do Senhor e passar para você, tá? Às vezes você não tem um tempo de ir para a igreja, né? O tempo, você sabe que o tempo da gente é uma correria. Mas aí, um instante que você ligar o seu celular, o Espírito Santo tocar no teu coração e você ouvir essa palavra, você já vai ficar ciente da palavra e do que Deus quer com você e na sua vida. Tá bom? Então, hoje vamos estudar o livro de Lucas, do capítulo 12, versículo 21. Se você tiver a sua Bíblia aí pertinho de você, né? Você pode abrir a sua Bíblia para você acompanhar, tá bom? Esta pregação. Eu fiz até aqui um tema, tá? Para essa passagem aqui, é só o versículo 21, tá? Lucas 12, 21, que diz assim: Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tá bom? E eu até coloquei assim, ó, não vale a pena juntar tesouros para si. Tá? Esse é o tema da palavra de hoje. E vamos lá? Você já procurou a sua Bíblia? Então vamos, acompanha. Não vale a pena juntar tesouro para si. Sabemos que todo aquele que se preocupa em juntar coisas terrenas, ele não vai se importar com as coisas espirituais. Certo? Mas Deus, ele fala de uma riqueza que para os olhos humanos parece loucura. Os tesouros que você, eu, todos nós juntamos aqui nessa terra, neste mundo, não nos levará a ter a salvação. E sabe por quê? Olha só. A riqueza dessa terra, a riqueza desse mundo, não é importante para Deus. Não que seja pecado. Não é pecado você ser rico. Não é pecado você trabalhar e ter o seu dinheiro. Né? Mas acontece que a riqueza desse mundo aqui não vai nos levar a ter a salvação. Porque a salvação, a riqueza que Deus quer mesmo para a nossa vida é muito diferente. E com o decorrer aqui dessa pregação, você vai entender o que Deus quer, qual a riqueza que Deus quer que a gente tenha de verdade. Certo? Eu até aqui fiz uma referência que fica no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas, tá? Trazendo aqui para os dias de hoje. Busque a Jesus em primeiro lugar. Isso é o que Deus quer para mim e para você, que a gente busque Ele em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida no decorrer dos dias, das horas, do tempo, né? Da maneira que Deus quer. Tá? Mas o que Ele quer é que a gente coloque Ele em primeiro lugar, que Ele tomar a direção da nossa vida. Certo? Então eu fiz uma aplicação. O vídeo não vai ser muito comprido, tá bom? Tá bom, gente? Mas eu quero que você entenda. Eu vou falar devagar, explicando bem direitinho para que você possa entender, tá? Eu fiz uma aplicação apenas, que diz assim: rico para com Deus. Rico para com Deus é viver com Cristo, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente, desviando-se do mal, levando a cruz, a nossa cruz, cada um levando a sua cruz, renunciando o pecado e reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso sim é ser rico para com Deus. Como eu já falei antes, a riqueza terrena não é importante para Deus. Não é pecado você ser rico, de jeito nenhum. Não é pecado. Você pode ter o seu dinheiro para você viver bem aqui na sua terra. Você pode ter a sua casa, o seu emprego. Você pode ter as suas coisas para você viver aqui nessa terra. Mas o que você não pode esquecer é que quando nós, eu, você, todos nós, quando a gente falecer, nós não vamos levar riqueza nenhuma com a gente. Não é verdade? Então, Jesus, Deus,
ele se preocupa muito com essa parte na nossa vida, tá bom? Porque a gente pode ter tudo nessa terra, mas o que a gente não pode esquecer é de Deus. Você lembra daquela passagem lá no livro de Jó, Jó capítulo 1, versículo 1, né? E fala que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Mas Jó era um homem rico. Jó era muito rico, tá? Talvez fosse o homem mais rico daquela cidade, daquele lugar onde ele morava. Mas Jó nunca esqueceu de Deus. Jó sempre fazia a vontade de Deus. Por isso que Deus mesmo falou que ele era íntegro, reto, ele era diferente, que na terra não existia outro igual a ele, e desviava-se do mal. E era completamente rico, né? Então, a riqueza não é pecado. Saber usar é que tem que a gente saber, né? Porque a gente tem tudo, mas precisa colocar Deus na frente de tudo, em primeiro lugar. Nunca, jamais, gente, esquecer de Deus, tá bom? Eu peguei aqui uma referência para você aqui que está no livro de Mateus. Olha só essa referência no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, que diz assim: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Tá vendo que Jesus fala? Para a gente não juntar tesouros na terra. Tá? Porque para Jesus, para Deus, a riqueza desse mundo aqui não tem importância para ele. Entendeu? Nós, como nós estamos vivendo, nós somos humanos, né? É bom a gente viver em paz, é bom a gente ter as nossas coisas para a gente viver bem, certo? Para a gente comer bem, vestir bem, mas nunca esquecer de Deus e não se apegar nas coisas dessa terra, nas riquezas dessa terra, porque essas riquezas daqui do mundo, da terra, não vão nos dar salvação, não vão nunca nos levar para o céu, para morar lá com Cristo. E Cristo, ele se preocupa muito com essa parte na nossa vida, tá? Então, que venhamos ter as nossas coisas aqui na terra, mas não vamos nunca, jamais esquecer de Deus, da nossa salvação. Se você quiser a salvação, se você quiser morar no céu, se você quiser Deus na sua vida, nunca esqueça, jamais esqueça de Deus. Coloque Ele sempre em primeiro lugar na sua vida, em tudo. E eu fiz aqui também, preparei aqui uma referência para você, que tem um título de O Jovem Rico. Está escrito no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 18, eu vou ler até o 22 para você, tá? Olha aqui, o jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: porque me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tá vendo aí, ó? Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe. E disse-lhe ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, olha só, versículo 22. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Você está vendo aí o tamanho da importância que Deus dá para a riqueza deste mundo? Você está vendo? Ele pediu para esse jovem rico vender tudo e distribuir para os pobres. Então é isso. O que Jesus quis dizer aqui, ele não quis dizer que é pecado, ele não condenou a riqueza, ele não condenou nada disso. Ele condenou a gente colocar a riqueza em primeiro lugar. Porque a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar.
e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Essa é a última referência que eu deixo aqui para vocês. Se você quiser continuar seguindo, lendo Lucas, você pode continuar, você vai encontrar muitas pérolas aqui no livro de Lucas, tá? Eu fiz também uma conclusão aqui para você. Olha só. Jesus ama a todos, mas ele quer que todos nós façamos a diferença, que sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Ele não quer que sejamos pessoas inúteis, hipócritas, pessoas rudes, entendeu? Sem coração, mas que tenhamos o caráter dele. Porque quando a gente aceita Jesus, a partir daquele momento, a gente muda a nossa mente, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra na nossa vida. Então nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, e colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai nos ajudar, Ele vai prosperar na nossa vida, tudo vai acontecer, tudo vai se alinhar, tudo vai seguir em direção correta, sabe? Pode ser devagarzinho? Vai ser devagarzinho, porque não é da minha vontade nem da sua vontade, é da vontade de Deus. Mas você pode acreditar no que eu estou te falando. Se você colocar Deus em primeiro lugar para que Ele tome direção da tua vida, dos teus passos, de tudo na tua vida, trazer Deus para viver dentro de você, na sua vida, você vai ver as coisas modificarem, as coisas sendo transformadas no decorrer do tempo. As coisas vão ser transformadas. É como se você dorme, você chorou a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Quando você acorda, você vai começar a ver que as coisas estão começando a modificar. Porque Deus é o Deus de oportunidades. Tá? Ele é o Deus de provisão. Ele supre as nossas necessidades. Tá bom? E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Mas é muito bom que você aceite a Jesus. Jesus está voltando. E isso não é uma coisa que a gente diz só por acaso. Não. Jesus está voltando. Você está vendo as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Tanta guerra. É pai contra filho, filho contra pai, contra mãe. Morte, pragas. Então, tudo isso indica que Jesus está voltando. Então, o que você tem que fazer? Você precisa buscar o Senhor. Se entregar ao Senhor de corpo e alma. Tá bom? E colocar Ele para tomar a direção da tua vida. Em tudo. Em tudo. Nos seus projetos, na sua família, na sua casa e na sua vida espiritual. Tá bom? E você vai ver o que vai acontecer. Esta é a palavra que eu deixo para você hoje nesse vídeo. Tá? E assista esse vídeo. Se você não entendeu direito algumas palavras, você volte o vídeo outra vez e você vai entender. Tá? O que eu estou te ensinando hoje são pérolas. E você vai levar para a vida toda no teu coração e na tua mente. Não esqueça disso. Tá bom? Então, que Deus te dê um bom dia abençoado para você e para toda a sua família. Tá? A paz do Senhor, amo você em Cristo Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, tchau.